Agradeço, Deus Pai, porque o Senhor tem dado oportunidade de eu aproveitar o fim da noite para ler a Bíblia e ajudar os irmãos a enfrentar a leitura de uma forma mais tranquila, mais light, menos intensa, porque às vezes a gente não tem entusiasmo para ler a Bíblia sozinho. Então que eu possa ser alguém que possa ser agradável para ajudar a explicar a Bíblia. Então eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor me ajude a ter a Sua inspiração para ler a Palavra de Deus para os outros. Não só no Brasil, mas se houver tradução em inglês e outras línguas, que os outros países possam receber a Tua Palavra enquanto eu leio. É o que eu Te suplico, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vejo aqui que tem 16 capítulos. Vamos ver se a gente consegue fazer 2 ou 3 capítulos por vez. Eu vi que Romanos foi muito rápido. Eu li 3 capítulos por vez. Se der 2 por vez, dá, é suficiente, né? Vamos lá, olha, 1 Coríntios 1. Vamos lá. Verso 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, 1 Coríntios, Paulo e Sóstenes, os dois estão juntos aqui, estão escrevendo e redigindo a carta, né? Verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Interessante, né? Então, Deus nos faz justificados em Cristo Jesus. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz, nos justificou, nos tornou santos, separados para Deus. Nós que cremos em Jesus Cristo. Não é todo mundo que é filho de Deus, só aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Vai ter uma parte na Bíblia aqui que vai falar isso, vai deixar isso bem claro. Tem muita gente que fala assim, não, todo mundo é filho de Deus. Vocês vão ver, uma hora a gente vai chegar na leitura, vai chegar nesse texto, tá bom? Então vamos lá, verso 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Então, olha só, Deus nos enriquece na palavra de Deus e no conhecimento bíblico, tá bom? Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Confirmado, quer dizer, teve várias afirmações, muitas coisas que aconteceram com os cristãos. Lá do início também aconteceu com os coríntios, né? Então, se aconteceu com os coríntios, pode acontecer com a gente também. Então a gente pode pedir essa maravilha para Deus, que Deus traga essa alegria que teve lá no início, que os coríntios receberam, nós também podemos receber. Pessoal, que maravilha, botar a mão nas pessoas serem curados, pessoas que cegos de nascença começarem a ver. Jesus fez isso. Deus não pode nos abençoar para fazer também? Sim. E o objetivo sempre é para a glória de Deus, nunca é para a glória de ninguém. Ok? Vamos continuar lá. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, verso 7, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Olha lá, tá confirmando o que eu estou falando, hein? Não falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, ele falou que não falta nenhum dom espiritual, quer dizer que existe uma quantidade de dons espirituais. Existem cristãos que negam alguns dons, mas não, eles não estão extintos. Teve no início da igreja, teve na época dos coríntios, quando Paulo estava apostolando. Então nós podemos exercer os dons.
ao ponto de não faltar nenhum no meio do cristianismo, tá? Enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, né? Até a volta de Jesus, ele vai voltar para pegar a sua igreja. 1 Coríntios 1:8, estamos no 8, ele nos manterá firmes até o fim, manter firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até a morte ou até o arrebatamento. Então, nós temos que ser firmes e irrepreensíveis. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós podemos ter comunhão com Jesus Cristo. Verso 10. Irmãos, em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Então, nós temos que ter uma mesma fala, para que não haja divisão entre vocês, e sim, que todos estejam unidos em um só pensamento e um só parecer. Tá bom? Então não tem essa de cada igreja pensa de um jeito, ou aquela coisa assim, eu penso assim, eu interpreto assim. Aí o outro fala, não, eu interpreto assim. Não, a Bíblia é uma só. A Bíblia fala aqui, uma coisa, outra coisa, não existe meia coisa, não. Ou, eu acho. Não. Tem um mesmo pensamento, um só parecer, a Bíblia. Verso 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Então existem algumas divisões ali naquele caso, né? O ideal é que tenham um só pensamento. Verso 12. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Lembra que quando eu estava lendo Romanos eu citei isso? Está aqui o texto, olha aí. Então a gente não pode dizer assim, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou assembleiano, entendeu? Não pode ter isso, tá? Tem que ter uma mesma fala, é Bíblia, sou cristão, eu sigo a Bíblia, entendeu? Qual é a sã doutrina? Sã doutrina é a Bíblia, tá bom? Não é a sua cartilha da sua igreja, não. Tem a parte administrativa da igreja e tem aquela coisa de costume não. Coisa de homens não, é a Bíblia, tá bom? Então verso 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Não, batizados em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, né? Verso 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, aos Coríntios, né? De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Paulo também tem um bom humor, né? Quem é que batiza? Quem é o cristão que diria assim, eu sou Paulo, eu batizo você em nome de Paulo? Ele tá zoando aqui, tá de brincadeira, né? Eu sou, por exemplo, um presbítero, sou o presbítero Flávio, eu vou batizar em nome do Flávio. Quer dizer, ele tá brincando aqui, né? Verso 16. Batizei também os da casa de Estéfanas, e além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Por Cristo, verso 17, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, mas que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então é assim, olha como o apóstolo Paulo ele está dizendo, por exemplo, de dons e afazeres dentro da igreja, né?
Então, por exemplo, existem algumas pessoas que enfatizam mais o batismo, outros oram mais pelos outros. Ele, por exemplo, está dizendo que a vida dele é pregar o Evangelho, né? E ele prega o Evangelho com o dom do ensino, né? Com palavras de sabedoria, não com palavras de sabedoria humana, mas com sabedoria para direcionar as pessoas para Cristo, né? Ele prega Cristo com sabedoria e poder de Deus, né? Para ser evangelista tem que ter isso, né? Você vai pregar Cristo com sabedoria e tem que ter o poder de Deus para poder orar pelas pessoas, poder ajudar as pessoas, né? Por exemplo, uma hora o apóstolo Paulo ele estava sendo levado por um navio, teve um naufrágio do navio, e aí, quando eles chegaram numa ilha, eles foram colocar umas lenhas para acender a fogueira no meio da praia, porque estava tudo molhado com frio, né? Então as pessoas da ilha vieram ajudar eles, vieram ajudá-los, e Paulo, apesar de tudo, ele não era um fracote, não. Ele foi lá, estava ajudando a colocar a madeira no fogo. Quando ele pegou uma madeira para colocar ali, uma cobra estava na madeira e pegou a mão dele, e era uma cobra peçonhenta. E todo mundo, e agora ele morre. Agora ele morre. E não morreu, ele fez assim, em cima do fogo, e a cobra saiu correndo. E todo mundo ficou, e o que aconteceu, né? Por isso a Bíblia diz, pegarão em serpentes e não sofrerão dano, né? Então olha só, então isso são milagres também, né? Olha só, verso 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Olha só o tempo do verbo aqui, ó. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Aqueles que não estão nem aí com Deus, a gente fala que estamos seguindo a Jesus, que somos cristãos, somos crentes, né? Eles olham pra gente assim, essa turma é louca, essa turma é louca. Fala de um homem pregado numa cruz, o que eles estão falando? É loucura, né? Mas, olha o detalhe. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, reparem que algumas igrejas dizem assim, estamos salvos. Não. Estamos sendo salvos, né? Nós cremos em Jesus, nós vamos aprendendo de Deus, sobre Jesus Cristo, nós vamos crescendo na fé, vamos sendo santificados, né? Deus nos justificou, e aí no crescimento espiritual vamos sendo santificados, vamos aprendendo, então estamos sendo salvos. E é o poder de Deus. O poder de Deus faz isso com a gente, nos transforma, nos melhora, nos ajuda a não pecar. Então nós temos que pedir para Deus, ai meu Deus, me proteja de pecar. Se eu for pecar, me ajuda a resistir para que eu não caia no pecado. Você pode pedir para Deus assim, que até as tentações não passem no teu caminho, que você nem queira ver. Ou se você vê que vai errar, tá indo por aqui, vai errar, você vira, segue por outro caminho. É possível sim. Então olha lá, verso 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitei a inteligência dos inteligentes. Viu o que Deus está dizendo? Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então não adianta a pessoa dizer que é inteligente, não sei o que é orgulhosa, nariz empinado, dizer que é sábio,
Não adianta nada uma pessoa ser inteligente, ganhar o mundo e perder a sua alma. Vale muito mais ser uma pessoa simples, que tem uma vida simples, entendeu? Que não fica com ganância pelo dinheiro, com aquela correndo atrás dessas coisas, né? Então nós temos que confiar em Deus, segue em frente, que Deus nos deu, vamos ficar contentes com isso. Estamos prosperando? Que legal, não suba isso na sua cabeça. Segue em frente. Você tem como ajudar alguém? Ajuda. Deus te deu mais condição para ajudar mais? Ajuda mais, né? Olha lá. Ó, verso 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Uhum. Ainda mais nesses últimos dias, né? Uma loucura atrás da outra. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, olha só, quando eu estou lendo aqui para vocês a Bíblia, é claro que tem a sabedoria no meio da palavra de Deus, mas a pregação do Evangelho, você falar de Deus para as pessoas, às vezes você está ouvindo aqui eu falar da Bíblia e às vezes é uma curiosidade, eu estou aqui te explicando e de repente fala, poxa, que legal, está explicando, alguém está explicando para mim, né? Mas quando a gente começa a falar de Jesus, de como Deus nos salvou, primeiro você tem que entender que isso que você acha loucura, por exemplo, é que você tem que entender o seguinte: nós, como seres humanos, nós pecamos, nós erramos o alvo. Nós somos uma criação de Deus. Nós tínhamos um objetivo, né? E nós decidimos virar as costas para Deus. E todos fizeram isso, todos fazem, todos acabam errando às vezes. Então, quando isso aconteceu, houve uma barreira, como se Deus colocasse a mão na frente para não te ver, porque Deus é santo e você fica fazendo coisas que não agradam ele simplesmente, entendeu? Então, quando Jesus morreu na cruz, o que a Bíblia diz? Que quando Jesus veio, morreu, havia o templo lá dos judeus na época, né? Que tinha um véu que fechava os Santos dos Santos. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima para baixo. Era uma cortina, né? Não foi de baixo para cima, ninguém puxou a cortina. Quando o véu se rasgou de cima para baixo. E aí nós tivemos acesso ao Santo dos Santos. Então a morte de Jesus foi como a expiação. Antigamente era o cordeirinho que era morto para pagar o pecado do povo judeu, né? Do povo hebreu. Quando pecava eles faziam isso. Então quando Jesus morreu, ele foi a substituição desses cordeirinhos, de uma vez por todas. Então Jesus morreu, abriu acesso ao Pai, a Deus Pai. Então hoje nós que cremos em Jesus Cristo podemos chegar diante de Deus e falar: Pai nosso que estás nos céus. Entendeu? Não é qualquer um que fala Pai nosso, não. É quem crê. Tá? Ó, vamos continuar. Caramba, como eu falei, eu tô me tornando um evangelista agora? Não sei. Lendo a Bíblia na internet. Talvez Deus esteja me colocando como evangelista sem saber. Olha só, vamos lá. Então, visto que essa... um copinho d'água. E acabou da água, um momentinho. Então, olha só. Aqueles que creem por meio da loucura da pregação, né? Verso 22. Os judeus pedem sinais miraculosos. Assim são os judeus. Os judeus, eles pedem sinais miraculosos. Os gregos,
Quando falo os gregos, somos nós, os gentios, tá? Os gregos, eles procuram sabedoria. Isso é até uma cultura de nós ocidentais, né? Nós procuramos mais sabedoria e tal. Os judeus, eles procuram os milagres, né? Nós, porém, que pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, por que Jesus é escândalo para eles? Porque Jesus, para eles, era como só um profeta, assim. Eles viam ele como profeta. E alguns estavam dizendo que ele era o rei dos judeus, mas eles estavam pensando que era o rei físico, assim, que iria lutar batalhas, alguma coisa assim, né? E aí, de repente, ele vai lá, não resiste, não resiste a ser preso, vai lá, fala um monte de verdades para eles, e ele é pregado na cruz como se fosse um bandido, né? Então, quando você fala assim para um judeu que Jesus morreu na cruz por nós, para eles isso é um escândalo, porque para eles, se ele for numa cruz, então ele é um bandido, né? Então ele cometeu algum crime. Então para eles isso é um absurdo, porque a Bíblia diz no Velho Testamento que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então, e na verdade a Bíblia diz isso. Então Jesus se fez maldição no nosso lugar. Nós é que merecemos estar na cruz por termos ofendido a Deus, por termos virado as costas para Deus. Então o que Jesus fez? Ele foi no nosso lugar. Então ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Gente, eu estou pregando. Meu Deus, eu estou me tornando evangelista. Meu Deus. Ai, muito obrigado, Jesus. É muito legal. Até gostoso explicar essas coisas. É o Espírito Santo que me ajuda a lembrar dos textos bíblicos, tá? Não sou eu, né? Mas Deus que habita em mim, que me ajuda a lembrar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar tudo o que a gente deve dizer. Então, se a gente leu a Bíblia uma vez, pelo menos, aí depois ele ajuda a gente a lembrar. Então, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, para os que foram chamados, se eu estou pregando, por exemplo, o evangelho para você, e você está recebendo isso, você está dizendo assim, eu estou entendendo o que é cristianismo. Aí você vai recebendo Jesus para você vai receber, vai se alimentando, né? Vai buscando Jesus. Você busca Deus como se estivesse com fome. Você vai buscando a Jesus como se você estivesse com sede. Você tem fome, sede de justiça. E você vê que Jesus traz isso para você, te alimenta assim. Então, você está sendo chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque se você está se alimentando, está buscando a Deus, está cumprindo, então você está sendo escolhido de Deus. Porque quando a gente fala de Jesus Cristo, muita gente começa a ouvir e fala, que papo chato, esse lenga-lenga, que onde esse cara quer chegar? Que papo sem sentido, entendeu? Tem gente que acha loucura e vaza, né? Agora tem gente que vai ouvir isso aqui e vai começar a sentir um preenchimento do vazio que está dentro do coração. Na verdade, esse vazio que está dentro de você, esse vazio é a falta que você está sentindo de ter o Espírito Santo dentro de você. Então, quando você crê, você se entrega a Jesus Cristo, você vai numa igreja, você levanta a mão e diz assim, eu creio, vai lá, pede oração, vai aprender qual é o motivo de ser batizado. Você vai lá, obedece a Cristo e se batiza. Você começa a ter comunhão com os irmãos, participa da ceia do Senhor, da Santa Ceia, vai se envolvendo com os irmãos, né?
Então aí você vai crescendo, né? Como diz ali no início do texto, vai sendo salvo, vai santificando, tá? Então olha só. Mas para os que foram chamados, verso 24, para os que foram chamados tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então a nossa sabedoria não é sabedoria humana, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, é Jesus Cristo, tá? Não é um Jesus Cristo histórico. Então nós vamos lendo sobre Jesus Cristo e entendendo e pedir para Deus que nos ajude a entender o que Jesus fazia, como nós devemos fazer. E Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. A coisa é tão surpreendente que a Bíblia afirma que nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez. Ele mesmo disse isso. Então, por isso que é loucura para o mundo. Essa forma de eu falar é porque eu estou usando um raciocínio humano aqui. Eu estou fazendo uma observação humana. Porque a hora que você vê tudo que Jesus fez, você até se assusta. Mas Deus pode fazer você andar no mar, se houver algum propósito, para a glória de Deus, sim. Deus pode fazer você ajudar a curar alguém, orar por alguém e curar. Deus pode fazer você fazer como houve com grandes profetas do passado, que faziam ter sinais na natureza. Sim, é possível. Não por você, mas por Cristo. Coisas podem ser mostradas para que as pessoas... Que é isso? Os judeus não buscam sinais miraculosos? Deus pode usar a sua vida para fazer algum sinal miraculoso para que a pregação que você está tendo de Jesus Cristo seja eficiente. Estou lembrando de um fato aqui no acampamento, mas eu não vou contar. Mas eu já vi coisas assim interessantes. Quer ver uma coisa bem básica, a coisa mais simples que eu já vi? Teve um outro caso de um acampamento que eu lembro que nesse acampamento, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Nesse acampamento estava tendo muita chuva naquela época e era um acampamento da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é super quadradona, muito assim, né? É difícil falar em milagres na igreja presbiteriana, por exemplo. A minha origem, eu iniciei minha vida cristã na igreja presbiteriana. Aí, nesse acampamento, estava chovendo muito e eu lembro que eu falei assim, tá chovendo tudo, tá tendo um monte de nuvem aí, mas a gente tá aqui dentro do acampamento, não vai chover, só vai chover quando acabar o acampamento. Eu lembro que eu falei isso. Na hora parecia como uma brincadeira, mas eu tenho certeza que Deus levou a sério, porque quando acabou o acampamento, eu acho que isso é falar profeticamente, tá? Porque quando acabou o acampamento deram um amém, aí falaram assim, ó, agora todo mundo vai pegar suas coisas nos quartos que nós vamos levar para os carros, para os ônibus e a gente vai embora. Todo mundo entrou nos quartos, caiu chuva. Sério, gente, estava chovendo em todo lugar, no acampamento não choveu, foi quando acabou que choveu. E nesse acampamento aconteceu uma coisa que foi uma das coisas mais lindas que eu vi em acampamento, que eu não vi em muitos acampamentos, que as pessoas fizeram assim, uma fila, um do lado do outro, aí o primeiro da fila virou pro primeiro do lado de cá, botou uma mão no ombro do outro e olhando no olho falou assim, eu te amo em nome de Jesus. E abraçava, abraço respeitoso, né? Abraçava assim. Aí esse primeiro ia com o segundo e esse ficava sozinho, né? Aí depois esse que ficou pro terceiro ia pro quarto e o segundo ia pro terceiro. Entendeu? Então todo mundo ia passando por todo mundo. Até não foi um círculo dentro, um círculo fora, não. Para todo mundo passar com todo mundo, foi como se fosse uma cobrinha.
indo de um lado para o outro. E todos olharam um na cara do outro, um no olho do outro, falou, eu te amo em nome de Jesus, e abraço. Teve gente que chorava. Imagina para pessoas que pudessem ter algum tipo de desavença. Imagina nisso para você fazer no seu acampamento. Se existe alguma desavença entre uma pessoa e outra, e aí essa pessoa vai olhar um na cara do outro e vai ter que falar, eu te amo em nome de Jesus. Quebrar o orgulho. E esse acampamento foi assim, surpreendente. É um desafio para você espalhar esse tipo de atitude nos acampamentos. Eu nunca mais vi esse tipo de coisa. Façam isso, tá? Façam esse teste. Ó, deu 30 minutos. Ó, então, parei no verso 24, né? Caramba, eu li metade do texto. Acaba em 31. Bom, vamos continuar no próximo vídeo. Deus abençoe. Continue vendo. Até o próximo vídeo.